Nós vamos passar para o nosso momento da palavra e eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Salmos, Salmos capítulo 62, um dos capítulos da nossa leitura de hoje, né? Salmo 62, deixa eu pegar aqui, que eu anotei aqui os pontos para não confundir. E coloquei aqui, Deus me deu um tema, confiando em Deus. Confiança em Deus, né? A importância de seguirmos confiante em Deus, no Deus que tudo pode. Salmo 62, se você quiser abrir comigo aí. Salmo 62. Vamos ler aqui o versículo 1. Amém? Salmo 62, 1. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Dele vem a minha salvação. Nossa confiança tem que estar no Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Nós queremos Te agradecer, porque o Senhor nos dá liberdade de poder ouvir, de poder ler, de poder estudar, de poder aprender cada vez mais acerca da Tua vontade para as nossas vidas. Abençoe esse momento, perdoa os meus pecados, me dá graça para que eu possa transmitir a mensagem que o Senhor quer passar a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse tema é muito legal porque eu creio que você já deve ter passado por isso, de colocar a sua confiança em alguém, de confiar em alguém, de depender de alguém. E aí essa pessoa, por ser humano, falhou, errou, não correspondeu às suas expectativas, né? Não foi como você pensou, como você queria. Tem um texto muito legal que fala sobre isso, que é de Naamã, em 1 Reis, né? 2 Reis 5, que Naamã, ele vai lá diante do profeta e ele recebe a ordem de Geazi e diz assim, ó, o profeta falou para você ir lá mergulhar 7 vezes que você vai ser curado. Aí Naamã já estava na cabeça dele, eu não queria dessa maneira, eu queria que ele viesse, orasse comigo, colocasse a mão aqui sobre a enfermidade e tal, e fez aquele planejamento todo. O cara saiu meio decepcionado dali, ele não foi como ele estava querendo, como ele pensava, como ele tinha almejado no coração dele. Porém, por obediência, ele foi lá e fez o que o homem de Deus estava mandando ele fazer, direcionando ele fazer, e ele foi curado. E a gente vê situações, às vezes, que a gente coloca confiança em coisas, em pessoas. Aqui a gente vai falar sobre vários temas, né? Mas a pessoa se decepciona. Por exemplo, em Gênesis 41, Gênesis 40 vai contar a história de um copeiro-chefe e o padeiro-chefe, que José revelou os 2 sonhos deles, de cada um. E aí um deles, que era o copeiro, o José falou assim, quando você chegar no palácio, lembra-se de mim, fala para mim do rei. E aí a Bíblia diz no capítulo 41, versículo 1, diz assim, passaram-se 2 anos completos. Ou seja, José tinha colocado, estou querendo falar Moisés, não era Moisés, era José. José tinha colocado a confiança naquele copeiro, ele pensava, já estou passando um problema aqui, uma dificuldade nesse presídio, longe da minha família, longe de tudo, vendido pelos irmãos, sem perspectiva nenhuma nesse lugar, eu sei que Deus está comigo. Mas apareceu uma possibilidade, esse rapaz, eu ajudei ele, né? De repente ele vai retribuir, vai falar de mim lá para o rei no palácio e vai me tirar dessa masmorra, que ele diz no versículo, eu nada fiz para estar aqui, então vou confiar que ele pode me ajudar. E aí o copeiro volta pro seu trabalho e literalmente esquece de José. E a Bíblia diz no capítulo 41, passaram-se 2 anos completos. Então, se a confiança de José tivesse no homem, ele teria chutado o balde várias e várias vezes. Teve muitos motivos para isso, né? Inclusive na própria família, mas ele permanecia confiando em Deus, ele permanecia crendo que um dia Deus iria fazer alguma coisa por ele, porque ele sabia do Deus que era fiel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus do seu pai Jacó. Então José teve a história dele transformada porque confiou em Deus. Tem gente que confia, às vezes, nas posses, nas riquezas que tem. O salmista vai falar sobre isso aqui no capítulo 62. Salmo 62, versículo 10 diz assim, não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Ou seja, não é errado Deus te abençoar e você crescer. Eu nunca coloquei o meu coração nas riquezas.
Até porque eu nunca fui rico. E se em nome de Jesus um dia for da vontade de Deus, eu também não vou colocar o meu coração, porque eu estou vendo aqui o ensinamento. Mas infelizmente tem muita gente que coloca o coração nas riquezas, o coração nos bens que possui, o coração naquilo que é passageiro, né? Eu vejo muitos atletas, infelizmente, muitos que ganham a vida do atleta, principalmente do futebol, a profissão dura de 15 a 20 anos. Tem uns que conseguem um pouco mais, outros até acabam antes, mas dá mais ou menos esse período de vida profissional, 15 a 20 anos. E aí, quando é um atleta de alto rendimento, ele ganha muito dinheiro. Só que tem um problema, com 2, com 3, com 4 anos, todo esse esforço dos 20 anos eles acabam, e aí depende de Deus, porque no momento que eles estão lá, desfrutando de tudo nesse mundo, a confiança está nas riquezas. Infelizmente, muitos já falaram, meu Deus é meu dinheiro, é meu carro, é minha saúde, é meu e tal, e e esquece de colocar a confiança em Deus. E o salmista faz esse alerta aqui, ó. Se as vossas riquezas prosperam, não ponha nela o coração. Se Deus tem te abençoado, não coloque o coração nisso. Volte-se para Deus, coloque o seu coração nele, dependa dele, siga confiando nele, que ele é fiel para fazer, para agir, para fazer coisa que não está ao teu alcance, que o dinheiro não pode comprar. Porque a paz que vem dele, ela excede todo o entendimento, e não há dinheiro no mundo que compre a paz. Por isso o salmista está falando, não coloque, se vocês prosperarem, não coloque o coração nisso. Coloque o coração, siga sendo fiel a Deus, temendo ao Senhor. Tem gente que coloca o coração no relacionamento, né? Conhece uma pessoa e Deus começa a se tornar a segunda, terceira, quarta, quinta opção, e a pessoa vai deixando Deus cada vez mais distante da sua vida. A gente vê que aconteceu isso no livro de Juízes, no capítulo 16, quando Sansão conhece Dalila, ele começa a brincar, começa a fazer piadas, né? Não, minha força consiste em cordas novas. Ele começa a brincar com a Dalila, e a Dalila, preocupada porque queria descobrir o segredo que estava no coração dele, porque tinham prometido um valor muito alto para ela, então ela estava toda empolgada para ganhar esse dinheiro e queria de todas as maneiras descobrir ali o segredo de Sansão, porque ele era tão forte. E Sansão brincando com ela, brincando, como uma pessoa que não tinha relacionamento com Deus, começou a abrir o coração, descobriu literalmente o coração para Dalila e confiou. Eu anotei o versículo aqui, que diz assim, descobriu-lhe o coração. Ele contou o segredo que não era para ser contado, que se rapasse o cabelo, se cortasse o cabelo dele, ele perderia a força. E foi isso que aconteceu, porque ele começou a andar, a conviver com a Dalila, e a confiança dele já não estava tão, o temor a Deus não estava tão firme quanto era no começo. E aí por isso acabou confessando ali o seu segredo, e infelizmente teve o fim que teve. Porém, não era isso que Deus queria. Deus queria que ele seguisse confiando nele em todo o tempo. Então a gente vê vários e vários exemplos, né, aqui na Bíblia, e pessoas também. Eu creio que você já deve ter passado, infelizmente, uma situação difícil de ter confiado em alguém e a pessoa não ter correspondido como você tinha pensado, planejado, como você pensou que iria acontecer. Mas o salmista está nos alertando, coloca a sua confiança em Deus. Esse versículo diz assim, ó, 62:1. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. E aí no versículo 5, Salmo 62:5, ele diz assim, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Fala de salvação, fala de esperança, fala que a nossa confiança tem que estar totalmente em Deus. E aí por quê? Porque no versículo 6, ele diz assim, só Ele é a minha rocha, é a minha salvação e o meu alto refúgio, e não serei jamais abalado. Ou seja, quando confiamos em Deus, quando colocamos a nossa confiança totalmente em Deus, nós passaremos por problemas, por situações, por aflições, como está escrito na palavra de Deus, mas não seremos abalados. Tem dia que a gente vai falar, né, poxa, hoje parece que poderia ter acontecido isso ou aquilo, ou pensado às vezes em alguma coisa, como foi o caso do Naamã, e aí Deus fala assim, calma,
confia em mim, eu estou no controle da sua vida. Se você lançou sobre mim, eu creio que você já deve ter passado por isso também, de manhã você acordar e lançar alguma situação que está passando no dia, né, no seu coração, que ninguém sabe, você colocar diante de Deus e falar, Deus, agora eu coloco nas tuas mãos. E aí quando chega no final da tarde para a noite não aconteceu nada, ainda você fala assim, Deus, eu vou tomar alguma atitude, que eu lancei na tua mão de manhã e aí não aconteceu nada, então eu acho que eu vou fazer alguma coisa. E aí a gente confia até certo ponto, e não é assim que Deus quer que a gente faça. O salmista está ensinando aqui, ó, confiar nele, somente em Deus, espera silenciosa, espera em silêncio. Capítulo 40, Salmo 40, diz assim, versículo 1. Esperei confiantemente no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar confiante, esperar silenciosamente, esperar descansando nele, esperar com paciência, sabendo que ele está no controle. E o versículo 6 diz, só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Versículo 8. Aí o salmista começa a instruir. Ele fala, eu confiei, e agora ele fala assim, ó, versículo 8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente, aqui ele continua falando, e no versículo 11, uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuir segundo as tuas obras. O poder pertence a Deus, ele é nossa rocha, o nosso escudo, nosso amparo, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Salmo 20 diz que uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor, fazemos menção do nome do Senhor. Então, quando vierem preocupações, tribulações, dificuldades, ou às vezes dúvidas por ter confiado em alguém e a pessoa não ter correspondido à confiança que foi depositada através de você, lembre-se que o melhor é confiar em Deus. Lembre-se que Ele tem um plano, um projeto, um propósito, e aqui a Bíblia fala sobre esperar e confiar no tempo dele. Versículo 8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. É o tempo dele. É o agir de Deus, não é o nosso agir, não é na nossa força, não é ficar preocupado ou desesperado porque A, B ou C não correspondeu àquilo que você estava esperando, mas é confiar em Deus. Porque quando a gente entra no quarto, como diz Mateus capítulo 6, fecha a porta e fala com ele em secreto, ele recompensa publicamente. Ele faz as coisas acontecerem no tempo dele, do jeito dele, porque ele está vendo que o nosso coração está voltado para fazer a vontade dele. Amém? Que Deus te abençoe, que você siga confiando em Deus, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e sabendo que Ele está no controle da sua vida, que no tempo certo, no tempo perfeito dele, Ele vai agir e responder às nossas orações. Amém? Se você recebe essa palavra e você confia realmente em Deus, fala assim, eu vou continuar confiando em Deus. Escreve aí, vou continuar confiando em Deus. Porque você sabe que tem um Deus que pode todas as coisas, foi o Deus que agiu na vida de José, foi o Deus que agiu na vida de Sansão, foi o Deus que agiu na vida do rei Davi e de tantos outros que estão aqui nessa palavra. Amém? Vamos orar? Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti. Sabemos, Deus, como está escrito na Tua palavra, que passaríamos por aflições, mas maior é o Senhor que está conosco. O Senhor nunca nos deixa só, por isso nós somos gratos por ter o Senhor conosco em todo o tempo. Abençoa cada um, Deus, que tem confiado em Ti, que está esperando algo, uma resposta, que está esperando um sinal do Senhor, que o Senhor possa agir e responder segundo a Tua vontade, no Teu tempo, para que o Teu nome continue sendo glorificado através de tudo aquilo que o Senhor vai continuar fazendo nas nossas vidas. Nós Te louvamos por tudo e Te agradecemos por essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Te abençoe. Quero orar agora por alguém que de repente nunca entregou a sua vida nas mãos de Deus, nunca confiou totalmente em Deus, né? Então, se você nunca fez essa oração de entrega da sua vida, dizer assim, a partir de hoje eu quero entregar a minha vida nas mãos de Deus e quero confiar nesse Deus. Se você quer repetir uma oração, entregar a sua vida nas mãos de Deus hoje, repete comigo assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, o meu futuro, os meus planos nas Tuas mãos. Perdoa os meus pecados e me ajuda
a andar segundo a tua vontade. Eu te louvo e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus, eu quero colocar diante de Ti essas vidas que repetiram essa oração, que o Senhor possa cumprir os Teus planos e abençoá-los para que eles vejam a Tua poderosa mão a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Se você repetiu essa oração, escreve aí, eu orei. Escreve aí nos comentários, eu orei. E a gente vai entrar em contato com você, tá bom?